Mas no meu, né, fora esses trabalhos, eu tenho esses trabalhos e também tenho um trabalho ali, uma ponte num programa de um amigo meu lá em Leme, onde a gente conversa sobre terapia, que ele também é um colega de terapia nesse sentido, sobre terapia integrativa, e também a gente conversa sobre astrologia, aí eu falo um pouco do mês, essas coisas assim, né, que o pessoal gosta bastante de... É um contato, uma forma das pessoas entender um pouco como a astrologia funciona. Então eu trabalho com isso, hoje eu faço isso, basicamente. Qual que é o nome do programa? O nome do programa é Sintonia 3, aí é toda segunda-feira lá, e eu vou na última segunda-feira do mês pra falar do outro mês, legal. basicamente isso. É rádio? É rádio, um podcast numa rádio. Rádio web ou rádio... Isso, ela tem as duas transmissões, mas o programa é transmitido pela rádio web, né, no legal. caso. Tá. Isso. Ah, que legal. Então até depois divulga Claro, aí pode direitinho, deixar. porque é legal, né? Que as pessoas, a gente possa se unir para divulgar esses trabalhos, maravilhoso. né? Fora da grande mídia aí, Sim. que às vezes até Que eu impõem algumas coisas. eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, igual o podcast de vocês, que eu olhei vários outros episódios, assim, tem pessoas de vários lugares, isso eu achei fantástico, né? A gente tem filósofo, tem pai de santo, tem tudo, tem astrólogo, né? E isso eu acho muito legal. Sabe, porque aí a gente tem uma vivência muito real, porque geralmente a grande mídia, ela vai buscar uma vivência dirigida, né? Assim, eu quero que você fale sobre isso, as pessoas gostam de ouvir isso, as pessoas quando entram em contato, tem que falar de alguma coisa, de astrologia assim, ou na terapia floral, aí fica aquela, sabe, assim, tipo, essa coisa meia... dirigida mesmo, né? Enlatada ali. E aí a gente perde uma vivência muito natural. Então eu gosto muito desses trabalhos, igual vocês, né? Até parabéns por trazer essas iniciativas. Eu acho isso importantíssimo, que é uma maneira das pessoas acessarem conteúdos com pessoas que fazem isso, que sabe de onde veio. Eu acho isso muito, muito legal, assim, esse trabalho de divulgação. Eu acho muito necessário, inclusive. Acho legal. Muito fantástico. Agora, João, dentro da astrologia, a gente sabe que ela tem uma série de funções para um indivíduo que busca, a pessoa que busca um mapa, que acha importante ter um autoconhecimento através da astrologia. Sim. E é sabido que a astrologia é uma ferramenta, um mecanismo, uma maneira de você se conhecer melhor. Sim. Com a sua experiência, qual a leitura que você faz da importância do autoconhecimento para a vida de uma pessoa e o quanto a astrologia ela pode ser fundamental, importante, relevante para esse processo de autoconhecimento? O processo de autoconhecimento, ele é muito engraçado porque é uma coisa que a gente procura ele instintivamente, né? É natural isso, a gente está se conhecendo o tempo inteiro, a gente faz uma escolha, alguma outra coisa. Então, eu acho que não é só um processo, é viver. Eu acho que viver é autorreconhecimento ou autoconhecimento. Porque no caso da astrologia, a gente tem uma coisa assim, né? Que não seria bem um autoconhecimento, é um autorreconhecimento. Então você tá ali com a pessoa, com o cliente, ali você tá lendo ali o mapa e ela se reconhece ali. Ela não se conhece a partir dali. É muito raro você conversar com uma pessoa... Que é tudo novidade. Isso, que ela fala, nossa, eu jamais pensei isso. Você até escuta isso, mas você escuta num contexto de tipo, muitas vezes ela fala assim, nossa, eu já me intuía isso, eu pensava isso, nossa, eu queria isso. Mas tipo, é como se fosse uma validação. Aí ela olha com aquela cara assim, que você vê até o olho branco, fala, nossa, era isso mesmo, e eu tava certo. Então a gente vê isso, principalmente, eu gosto muito de ler mapas, assim, de pessoas que já têm uma história de vida mais longa, né? Que aí você vê o quanto que ela viveu do mapa dela sem ela ter tido o menor contato com aquilo. E não só usar, porque às vezes a gente pensa usar, e a gente acha às vezes a vida muito fatalista nesse caso, né? Ela só viveu as desgraças do mapa. Às vezes não. Você vê ali uma profissão que é escancarada naquele mapa, você vê que ela teve um padrão familiar depois de casada, ou de relacionamento, ou solteira, independente, que corresponde, o modo que ela compreende as coisas, o modo como ela interage com o meio corresponde. Então eu até falo, para às vezes alguns clientes falam, sei lá, digamos que a pessoa tem 60 anos, eu até falo no meio da consulta, falo, você convive com esse mapa há 60 anos. Eu estou com ele há tantos dias, desde que a gente, né, ali programou a consulta. E então você sabe muito mais dele do que eu, isso é fato. E é verdade, ela sabe mesmo, porque às vezes a gente vai conversando ali, a gente traz a referência, a simbologia, ela vai contar, o mapa é uma história, ele conta essa história pra gente, a gente consegue passar pra pessoa e ela complementa nesse aspecto, fala, não, realmente, até às vezes fazer uma autorreflexão.
No sentido, nossa, quando eu era mais nova, isso aqui era verdade. Agora eu aprendi que não é bem assim. Nossa, eu demorei muito para entender isso, mas era realmente assim mesmo. E, entre outras coisas, sabe? Então é muito legal a gente ver isso. E aí que eu acho interessante essa questão da astrologia, porque não é um autoconhecimento, é um autorreconhecimento. Mas o autoconhecimento, no sentido geral, ele é essencial para sobreviver, porque é uma coisa que a gente está fazendo o tempo inteiro. Eu acho que a grande dúvida do ser humano é sobre isso. A gente entender a nossa real vocação, que é uma grande dúvida que todo mundo tem. Eu nasci para fazer o quê? Para que eu sirvo? Isso é um autoconhecimento. Ou até por que eu gosto disso? Por que eu gosto disso? E quando você acha essa resposta, você se conhece e fala, agora eu entendi por que eu gosto disso. Perde até um pouco a graça, né? Às vezes a busca é tão, né? Fala, nossa, mas estava aqui comigo o tempo inteiro, como eu não vi? Entre outras coisas, que você vê até coisas banais, assim, sabe? Do dia a dia, descobertas pequenas, por exemplo, assim, eu achava que com aquela roupa eu ficava feio, eu coloquei essa roupa e me senti maravilhoso. Isso é um autorreconhecimento. Então a gente vive autorreconhecimento o tempo inteiro, né? De descobrir talentos. Quantas pessoas têm dificuldade para público e a vida arma ali uma situação e ela vira uma grande oradora. Então é constante. Eu acho que é viver. Você está respirando, você está se autoconhecendo. Isso, É bem isso que eu acredito. Você saiu cedo, você vai ter um dia de grandes experiências, né? Exatamente. O contrário também. Você saiu atrasado, você chega atrasado no lugar, você já aprendeu. Alguma coisa você vai sentir ali, Exatamente. Né? Sempre tem. A gente sempre sofre esses estímulos. Eu acho que a astrologia ela é tão assertiva nesse aspecto, porque a astrologia nada mais é do que uma linguagem da natureza. Ela é a natureza em funcionamento. O que eu acho muito legal na astrologia é que ela é uma linguagem que, bom, pra mim, sentimentalmente falando, a astrologia é muito mais do que isso, não consigo colocar em palavras, mas, assim, trazendo pra uma coisa palpável, ela é uma linguagem que a gente tem um contato muito próximo. A gente vive a astrologia o tempo inteiro. E a simbologia astrológica, ela nasce em grande parte dessa observação da natureza. Nós somos a natureza. É que a gente acha que a gente nem é bicho mais, né? O ser humano, a gente tem um ego, assim, muito bom, né? Que a gente, né? Eu sou humano. Ponto. Não faço parte de nada. Eu desci aqui e tô aqui, gente. Não sei. Vamos ver o que vai dar. Não dá essa impressão, às vezes? A gente tem isso, né? Essa coisa. Agora, com a astrologia, a gente começa a entender que a gente faz parte daquilo. Tem o Renato, esse menino que eu trabalho no grupo dele, ele me ensinou uma coisa recentemente muito interessante, que ele aprendeu num curso dele também, sobre terapias, e eu comecei a me envolver com isso recentemente e fez todo sentido. Que um professor X, assim, né, não sei todo o contexto em si, que ele me trouxe essa informação pronta, ele fala que pra gente ser um bom terapeuta ou pra ser alguma coisa boa na nossa vida, e eu trouxe isso pra astrologia, acho que pra gente ser um bom astrólogo, ele fala que a gente deve estudar ecologia, em primeiro lugar, pra gente entender qual é o nosso lugar aqui na Terra, de fato. Em que lugar eu ocupo da cadeia alimentar, qual é a minha função, qual foi a evolução, qual é a tendência evolutiva. Se eu não souber disso, eu tô fora do meio, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A importância do meio. Eu preciso me localizar, eu acho que essa é a ideia, né? Então eu vou me localizar e aí a partir daí eu sei o que eu tô fazendo aqui. E aí eu consigo entender pra que eu sirvo de fato como existência, né? Sim. E a astrologia, a gente tem esse contato de uma certa maneira, porque a gente consegue entender ali essa linguagem natural, e a gente se vê ali como uma pessoa da natureza. Isso qualquer um faz. O fato de você observar o sol ali, você sabe que amanhece, anoitece, a lua ela muda de fase, ela influencia ali aqui. Isso é astrologia. E tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Exatamente. E vários ciclos dentro dos ciclos. É como se fosse uma grande engrenagem com outras engrenagens, né? E a astrologia é muito cíclica nesse aspecto. A gente basicamente estuda ciclos, né? E pedacinhos do ciclo e uma engrenagem menor dentro da outra é um grande relógio. Tanto é que a astrologia, pra mim, a astrologia, se fosse um elemento para simbolizar, a astrologia pra mim é tempo. Porque tudo que você faz astrologicamente é tempo. O cliente, às vezes, ele vem procurar a gente com uma pergunta assim, tá favorável para eu fazer uma mudança? Eu tô passando por uma crise aqui. Quando você olha o mapa da pessoa, você vai conversando ali com a pessoa, até em terapia mesmo, né? Que eu nem trabalho conjunto, né? Eu, João terapeuta, eu faço anamnese ali bonitinho e tal. Mas você começa a perceber que é o tempo de. É o tempo. A gente tem tempo para tudo. Tem o tempo da crise que você vai mudar, que às vezes parece um desastre, mas era aquilo que você precisava para iniciar uma nova jornada. Que foi assim que aconteceu, por exemplo, o jeito que eu entrei na astrologia foi mais ou menos assim também. Acho que muitas outras pessoas.
É tempo, você vê ali na previsão da pessoa, você estuda ali no mapa que certas áreas estão ativadas, e aí ela pergunta, tá bom isso aqui? Você fala que sim, que tá bom, mas na verdade não é que tá bom, é o tempo daquilo agora. Então aproveita que esse é o tempo. É igual dia e noite. De dia a gente tem um tempo para fazer alguma coisa, de noite a gente tem um tempo para descansar. Então a gente vive tempo. A gente tem um tempo de vida, tem um tempo que a gente é criança, um tempo que é adolescente, um tempo que é adulto, um tempo que é velho. Tudo tem tempo. Então a astrologia é basicamente tempo, porque o que a gente olha ali no mapa, basicamente? O tempo. Tanto é que é até o correto, né, no atendimento astrológico, a gente retificar o horário de nascimento da pessoa para entrar no tempo certo, para ficar preciso o tempo. E ali é um reloginho que vai funcionando. Né? Até que na astrologia tradicional tem até técnicas antigas assim que conseguia fazer uma estimativa de tempo de vida, né? Uma estimativa, claro que isso, né, vai variar por várias razões. Às vezes você tá saindo aqui, leva uma facada e tchau, atropelado e adeus, né? E assim por diante. Isso foi bem radical. Mas pode acontecer, né? São eventualidades, né? Bem eventualidades. Mas é uma ideia natural. Uma pessoa que não cuidou da vida, bem da sua existência, chega meio podre ali, mas chega, outros, né? E assim por diante. Mas esse prazo de validade, vamos pensar assim, é um tempo também, é uma estimativa. Então a gente sempre tá linkado com o tempo, a gente é tempo o tempo inteiro, né?